né, que seria algo que respaldaria a separação do ponto de vista bíblico, mas que no geral é somente a infidelidade. Somente a infidelidade é uma justificativa plausível para divórcio. Embora ela não seja uma obrigação. O divórcio não é uma obrigação depois de uma questão de infidelidade. Na verdade, se houver infidelidade, é aconselhável que ambos, né, sentem e primeiramente diante de Deus e revejam suas vidas. Pensa o seguinte: você está sendo um bom marido? Por que sua esposa te traiu? Você está sendo uma boa esposa? Por que seu marido te traiu? Eu não estou dizendo que justifica, mas que se houver a intenção de restaurar o casamento, não é somente um que precisa ser restaurado. Na maioria dos casos, quando existe traição, os dois erraram. O casamento começou a ter problemas e não foram tratados. Então existem problemas dos dois lados. Na maioria dos casos, eu não estou afirmando que em todos os casos, na maioria dos casos, o problema do casal é um problema do casal. Está nos dois. Um tomou uma atitude de infidelidade, mas não significa que o outro também não tenha erros que precisam ser tratados. E na hora de consertar o casamento, de restaurar o casamento, é necessário que os dois estejam empenhados em fazer os seus respectivos papéis. Certo? Mas, se não houver esse interesse, é dado a possibilidade do divórcio. É importante ressaltar aqui também que mesmo em situações extremas, uma mulher pode esperar, separado do seu marido, que ele seja restaurado, que ele melhore. E depois de perceber que ele mudou, Deus muda as pessoas. As pessoas normalmente não mudam por si próprios, não. Mas se o cara converter e aí você vê que ele está mudado, é válido dar uma nova chance para o casamento. Mas toda situação é uma situação. Você tem que ver isso com muita calma, se conciliar com pessoas, ter muita paciência, orar bastante, pedir muito direcionamento de Deus a respeito de tudo que você vai fazer. Casamento é uma área muito crucial para a vida de qualquer indivíduo e é importante que nós tenhamos cuidado na hora de lidar com as situações. Não é simplesmente acabou, vou largar para lá, porque isso interfere no nosso futuro também. Aos cristãos que são casados com não cristãos. Aqui o conselho dele é muito prático, é o seguinte: você é casado, né, uma pessoa é casada, e aí um só do casal se converte. A decisão de permanecer juntos ou de se separarem precisa ser do cônjuge não cristão. Então, né, uma pessoa se converteu e ela é casada, ela precisa colocar na mão da outra, falar: agora eu sirvo ao Senhor, eu pertenço a Deus, eu vou servir a Deus, e Deus agora ele é o mais importante na minha vida. Tudo bem para você? Dá para continuar? Nós podemos continuar a nossa vida daqui entendendo que eu agora vou à igreja, eu vou servir a Deus, eu vou entregar o meu dízimo, eu vou aos cultos, eu vou levar os meus filhos nas escolas dominicais, eu vou fazer toda a vontade de Deus na minha vida, eu vou abandonar algumas coisas que eu tinha no meu passado, enfim, eu vou viver toda uma transformação na minha vida. Se estiver tudo bem para você, a gente continua junto. Agora, se você se sentir desconfortável e quiser se separar, eu não vou ser contra. Na verdade, o conselho é que a gente faça o máximo para manter o casamento. Claro, manter o casamento ao máximo. O que você puder fazer para manter, ok, mas sem comprometer os princípios. Mas de toda forma, a pessoa optar por se divorciar, assine os papéis, né? Por quê? Porque a vontade de Deus é que nós estejamos em paz. Mas que se a pessoa aceitar, tudo bem, a situação fala: não, tudo bem, você quer seguir esse Deus, você quer viver a religião aí da forma que você
acredita ser o certo, vai fundo, tudo bem para mim. Ele vai falar, o texto vai nos dizer que o marido santifica a esposa descrente da mesma forma que a esposa santifica o marido descrente, que os filhos são santificados e que existe uma vantagem muito grande nisso. Até porque algumas portas para que o evangelho entre dentro da casa estão mais abertas quando existe alguém lá dentro que vive esse comprometimento com Deus. Bom, o divórcio, ele não é a melhor opção na maioria dos casos. Nós precisamos viver, mesmo com a consciência de que o divórcio existe, que existem algumas concessões bíblicas para ele, que ele não deve ser uma opção muito considerada por nós. A nossa mente deve ser que casamento é para sempre. O que Deus uniu, não o separe o homem. Precisamos nos casar para permanecer casados até que a morte nos separe. Isso é fundamental e a Bíblia não brinca com isso. É muito importante que a igreja tenha essa visão e que a igreja trabalhe para que os casamentos eles permaneçam, para que nós não façamos parte dessa estatística tão grande de divórcio que existe no mundo. As pessoas começam a se ver infelizes dentro dos casamentos e falam, vou sair fora porque eu não estou satisfeito com isso. Não pode ser assim, né? Eu digo que é melhor você permanecer um pouco mais de tempo sozinho do que você entrar num casamento que depois vai gerar divórcio. Se você não tem certeza a respeito da pessoa com quem você está casando, não se case. Não se case. É melhor você abandonar a pessoa no altar do que entrar num casamento para viver de problema e depois querer viver no divórcio. E talvez uma vida de adultério porque você prefere a sua vontade à vontade de Deus. O casamento, ele também não é um escape para uma vida de pecados sexuais. Embora o texto vai dizer que nós vamos ter o casamento como uma fuga para a questão sexual, ele não é uma fuga para os pecados sexuais. Nós precisamos continuar firmes no propósito de não nos contaminarmos com aquilo que é desse mundo. Os olhos precisam ser cuidados, nós precisamos manter a vigilância daquilo que está nas nossas mentes, aquilo que nós escutamos, aquilo que nós deixamos penetrar no nosso coração, para que nós não sejamos corrompidos, levados ao adultério, por exemplo, que é tão pecado quanto a fornicação, por causa de um solteiro. Amém? Deus permite o celibato. Na verdade, Ele nos dá o dom de celibato em muitos momentos da nossa vida. Ele prefere que nós estejamos sozinhos em alguns momentos, bem como Ele prefere que nós estejamos casados em alguns momentos. Nós precisamos viver cada momento entendendo a vontade de Deus e os desígnios de Deus para as nossas vidas. E buscar nele força para viver essas realidades. Enquanto dom, Deus nos deu, mas nós precisamos desenvolvê-los. O divórcio entre crentes e descrentes é só dentro daqueles parâmetros que nós falamos. É só quando o descrente quer. Se o descrente quiser, aí beleza. Se não, lute pelo seu casamento, mantenha o seu casamento, trabalhe o seu casamento, porque Deus é quem traz as recompensas celestiais daquilo que nós vivemos dentro da sua palavra. Deus ele possa ser soberano sobre as nossas vidas, seja soberano sobre a nossa vida de solteiros, seja soberano sobre a nossa vida de casados, Ele seja o Senhor das nossas decisões, Ele seja o Senhor das nossas famílias. E que nós não procuremos olhar para a situação do casamento, da vida do solteiro, do divórcio, do ponto de vista egocêntrico. Como é que eu vou ser feliz ficando sozinho? Estando casado? Não, agora eu vou ficar feliz se eu me divorciar. Não é esse o ponto de vista que nós devemos ter. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Como eu vou cumprir os propósitos de Deus para a minha vida hoje? É estando solteiro? É permanecendo solteiro? Não, é me casando? É permanecendo casado? O divórcio eu não acho que esteja nos planos de Deus para ninguém. Não acho.
Eu posso estar errado em algumas situações, mas eu não acho que ele esteja no projeto de Deus para ninguém. O divórcio não é um projeto de Deus. Mas se vier a acontecer, né, lide com isso da melhor forma. Entenda você. Entenda o seu relacionamento com Deus. Entenda que não se trata de nós, se trata dele. É dele, por ele, para ele. Então, estar solteiro é dele, por ele, para ele. Estar casado é dele, por ele e para ele. E o divórcio aí a gente vê depois, porque eu particularmente não sou muito adepto do divórcio. Mas em algumas situações, tudo bem. Eu acho que Deus, ele aprova, ele consente, ou ele não... Enfim, qualquer dúvida, vocês perguntem pro Emerson e pro pastor, porque eu não tenho muita certeza de algumas coisas em relação ao divórcio. Mas aquilo que nós falamos aqui é verdade, né? Deus permite. Mas vamos lutar para não ter. Vamos lutar para não ter divórcio, porque é melhor a vida sem o divórcio. Vamos casar para ficar casado. Quando casar, meus queridos, vamos casar para ficar casado, senão fica solteiro. Amém? Deus abençoe todos, abençoe o seu casamento, abençoe a sua vida de solteiro, e que nós possamos caminhar, né, dentro desse propósito de viver a vontade de Deus em qualquer circunstância, no nome de Jesus.